Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou a professora Silvana Thaís, com o tema de hoje que é Brincadeiras e Brinquedos Populares, conteúdo importante para você, aluno da primeira série do ensino médio. Pessoal, brincadeiras e brinquedos populares é um tema que me encanta muito. Na verdade, vocês devem estar pensando assim, gente, toda vez essa professora vem falar que o tema encanta. É porque eu sou apaixonada pela educação física, eu sou apaixonada pela expressão corporal. Então, todos esses temas que eu trago para vocês são temas que eu acho relevantes e são importantes. Relevante é a mesma coisa que importante, mas são temas que eu acho que encantam e fazem a gente perceber o mundo de uma forma diferente. Quais são as habilidades que vocês precisam? Reconhecer as práticas competitivas, cooperativas, de apresentação de expressão corporal, como linguagem no seu contexto histórico, cultural, filosófico, adotando uma postura ética perante o ensino e a aprendizagem em suas diversas especialidades somadas a seus valores. Qual que é o eixo temático? Jogos, jogos de rua, jogos de salão e jogos de outras culturas. Brincadeiras e brinquedos. Como eu sempre falo para vocês, a gente vai dividir em duas ações, né? Então, a gente vai falar de brincadeiras e de brinquedos. E aí você deve estar se perguntando, professora, qual que é a diferença entre brincadeiras e brinquedos? As brincadeiras é aquilo que a gente faz junto com o coletivo, ou até mesmo pode fazer sozinho, mas ela é uma criação, né? Ela tem uma relação com essa criação que vem da nossa cabeça, que vem do contexto popular. O brinquedo é especificamente o objeto em que você utiliza para participar de uma brincadeira ou de um jogo. Então, o brinquedo é o objeto e a brincadeira é o momento em si, a relação criativa com esse momento. E a primeira brincadeira que a gente vai falar, porque hoje a gente vai falar de uma forma geral de todas as brincadeiras do país, e aí ao longo das nossas aulas a gente vai dividir, como a gente fez com as danças, nas relações aí por região do país, e a gente vai falar de todas as brincadeiras. E a gente vai falar de uma muito popular hoje dentro do nosso país, que são as brincadeiras de roda. Quem nunca lá na infância não participou de uma brincadeira de roda? As brincadeiras de roda são realizadas como cantigas folclóricas e populares, onde integrantes brincam, dançam, cantam em roda. Simples assim. Com a musicalidade e presença de rimas fáceis de memorizar, elas são muito utilizadas na educação infantil, pois estimulam o cérebro, a atenção, a coordenação motora, a agilidade e a noção do espaço, além de promover o companheirismo e o senso de coletividade entre as crianças. No entanto, também pode ser usadas em grupos de jovens para promover a interação e a diversão. Gente, a gente está aqui falando que é para criança, para jovem, mas vocês já participaram de alguma brincadeira de roda depois de adulto? Também traz essa memória afetiva, né, dessa relação com a criança e é muito divertido. As brincadeiras de roda, elas servem basicamente para interação. Não é possível fazer uma brincadeira de roda sem um grupo bom de pessoas, né? Sem ter uma relação com o grupo. Então, o principal desenvolvimento da brincadeira de roda é a interação. Quais são as brincadeiras? Vamos falar de exemplos de brincadeira de roda para você lembrar aí. Batata quente é um exemplo, corre-cotia é um exemplo, Terezinha de Jesus, ciranda, cirandinha. Eu penso que aqui em Goiás o que é mais conhecido é o corre-cotia. Eu lembro bastante de brincar de corre-cotia quando eu era pequenininha, lá no ensino infantil, a gente ter essas brincadeiras de roda e a gente fazer o corre-cotia, o que é bem divertido. Mais para frente, como eu disse para vocês, nas próximas aulas, a gente vai detalhar essas brincadeiras e vocês vão entender como é que se brinca com cada uma. Brincadeiras só. Vou explicar o que são brincadeiras, como eu dei o exemplo lá para vocês, mas vou explicar de uma forma técnica. Elas são passadas de geração para geração, normalmente não possuem um autor. Por quê? Porque é uma relação cultural
e não tem um autor definido. Portanto, elas podem sofrer algumas modificações, seja no nome, nas regras, dependendo da região do país. Como que isso acontece? Eu que normalmente acabo passando aí pelo estado inteiro, já aconteceu da gente fazer formação de brincadeiras em escolas e o pessoal fala assim, professora, mas aqui eu conheço essa brincadeira, com outro nome e às vezes com algumas regras adjacentes ou retirando algumas regras que se adaptam melhor àquela região. Então, as brincadeiras populares, elas têm essa característica. Elas existem um direcionamento, mas as regras, elas não são muito delimitadas. Por quê? Porque depende da relação com a cultura. Então, na cultura daquela região, é legal brincar dessa forma. O grupo constrói aquelas regras, lembra que eu falei ali no início que é uma relação criativa? O grupo constrói aquelas regras e a brincadeira é feita daquela forma. Quais são essas brincadeiras? Pique-pega, pares-bola, pula-corda, elefantinho colorido, pique-esconde, caiu no poço. Gente, esse caiu no poço, quando eu falei aqui na TBC para os colegas que estão aqui atrás das câmeras, todo mundo se lembrou e ainda fez piadinha. Depois eu explico bem, em uma próxima aula, o que é essa brincadeira do caiu no poço e o que as pessoas fazem de jogadinha aí com essa brincadeira, que é bem interessante, que também é muito tradicional aqui em Goiás. Brinquedos cantados. Lembra lá no início que eu falei para vocês que a relação do brinquedo é o objeto? Então, no caso aqui do brinquedo cantado, o objeto é um objeto empírico. Ele não existe a matéria, como, por exemplo, eu vou falar do peão, que existe o peão. O brinquedo cantado é uma brincadeira onde a música se faz presente no sentido do objeto. Então, tá, são atividades diretamente relacionadas com o ato de cantar, que, nesse caso, o ato de cantar é considerado como brinquedo, né, com o ato de cantar, e é o conjunto dessas canções que chamamos de cancioneiro folclórico infantil. É difícil determinar a sua origem, como a maioria das brincadeiras populares. Parece ter chegado com os colonizadores portugueses e sofrendo influências ameríndia africana, devido à colonização posteriormente e o tráfico de escravos no Brasil. Analisando as letras de alguns brinquedos cantados, podemos observar que elas desenvolvem várias habilidades motoras, como motricidade ampla, ritmo, equilíbrio, direcionalidade, lateralidade, percepção de espaço temporal, tônus muscular, entre outras. E no cognitivo, as letras e coreografias ajudam a criança a desenvolver a atenção e a imaginação e a criatividade. Então, os brinquedos cantados, eles são muito utilizados na primeira infância, porque ele desenvolve um leque de habilidades motoras que são muito importantes para o desenvolvimento socioeducacional e corporal do indivíduo. Então, esse brincar, ele faz toda a diferença. Existem estudos técnicos que mostram que a criança que tem um brincar bem apurado, que a gente chama aqui do lado da educação física, que tem esse brincar bem desenvolvido e bem trabalhado na infância, ela tem uma relação cognitiva com o mundo um pouco mais ampliada. Os brinquedos cantados. Fulano roubou o pão. O coro é a musiquinha, como eu falei para vocês, a musiquinha como elemento do brinquedo, né? Então, canta-se a musiquinha e ela é repetida e é passada por geração em geração. Conga, eu acho que vocês já devem ter ouvido, conga, la conga, tem essa musiquinha aí. Escravos de Jó, que é a mais tradicional, é conhecida no Brasil inteiro, que a gente faz várias atividades. Faz atividades com copo, faz atividades com pedra, às vezes só de bater as palmas das mãos, utilizando o próprio corpo, que fala, escravos de Jó jogavam caxangá. Vocês não se atentem para a questão da voz e da música, não, porque eu sou péssima para cantar, por isso que eu sou professora. São muito utilizados os brinquedos, e aí a gente vai falar dos brinquedos como matéria. Antes a gente falou do brinquedo cantado, que a gente utiliza a música como objeto, e aqui a gente vai falar do brinquedo, que a gente utiliza realmente o objeto como parte da brincadeira. São muito utilizados na educação infantil, pois além de divertirem, trabalham com a cognição, a coordenação, a criatividade, a concentração e desenvolvem a interação social.
Quais são esses brinquedos? Gente, eu acho o máximo. Bola de gude, estilingue, figurinha ou papel de carta. Normalmente os meninos vão aí para o lado da figurinha, não sei essa relação do sexismo aí, porque eu brinquei muito de figurinha, adorava jogar bafo. Figurinha e papel de carta. Brinquei com os dois, né? Mas normalmente é mais dividido. Por uma questão cultural, as meninas iam brincar com papel de carta, fazer a troca deles, e os meninos faziam a troca e jogavam o tal do bafo, que é o jogo de figurinha. Pipa. Pipa até hoje a gente vê, e a gente vê muito adulto, às vezes, nessa empolgação de mostrar para a criança, de ensinar para a criança, brincando de pipa. Peão também, que é um objeto que em um segundo momento eu vou trazer aqui para vocês conhecerem o peão, quando a gente estiver falando das regiões, e indicando para vocês em qual região ele é mais trabalhado. Então, são esses os brinquedos que a gente trata da relação com o objeto. Pessoal, então, a gente tem essa coisa do brinquedo, do brincar, muito presente na nossa vida, e a gente traz isso ao longo da nossa história. Era isso que eu queria falar para vocês. Não saiam daí, pois após o intervalo teremos uma aula de língua portuguesa com a professora Daniela Mesquita, para você que é estudante da primeira série do ensino médio. Até a próxima! As próximas aulas eu vou fazer para vocês separadinho, por região, e a gente vai conhecer todos esses brinquedos de uma forma mais prática. Um beijo e até mais!